cada deficiência tem as suas especificidades nos pormenores, e temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é o mais importante. Na visão legal da questão, que a dona Joana Dark, que iniciou a pergunta, eu vou ler o final, que é o que mais importa. Isso. Devido à inteligência dele, estudar, por isso ouvimos que o INSS corta. Não, dona Joana, o INSS jamais pode cortar um benefício por estudo. O benefício, o BPC, o benefício de prestação continuada, o amparo essencial, é para o sujeito que é deficiente, inválido, totalmente incapacitado para qualquer atividade laborativa. Atividade laborativa é uma atividade que gera remuneração, sustento. O estudo jamais vai ser entendido dessa forma. Pode estudar à vontade, pode participar de todo o programa de integração que desejar. Se exercer atividade laborativa que gere remuneração, a história é outra. Olha lá, ela complementou aqui. Olha lá, professora, o caso dele é mental, intelectual, com esquizofrenia associada a transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, com hiperatividade e depressão. Ah, olha só os objetivos. Tá vendo como cada caso é um caso e como é muito subjetivo? A médica orientou incluí-lo devido à inteligência, porque ele tem uma inteligência discrepante, os TEAs também têm isso, tá? Ora sabe tudo, ora não compreende a sociedade, tá? Então, e a médica orientou incluí-lo devido à inteligência, porque por causa que ele tem uma inteligência, e aí seria muito bom para ele estudar. Então, olha só. Então, o objetivo dele entrar na faculdade não seria ele ter uma atividade profissional. Olha só, você entendeu como mudou a situação? Ele não vai entrar em faculdade porque ele vai ser um médico, vai ser um advogado. Ele vai entrar na faculdade para se sentir incluído, porque ele tem uma inteligência acentuada, ele faz bem leitura, ele adora ler. Então, os objetivos de ele estudar são outros. São, sim, a inclusão incondicional. E não é o objetivo, ele vai pegar, de repente, se ele vai se formar, ele não vai atuar profissionalmente. E aí que o professor está falando. Tá, o caso do INSS, pede o INSS, ele mede a capacidade para o trabalho. Ele não mede a capacidade intelectual de uma pessoa, nem você entendeu? Ele não mede isso. Ele mede a capacidade para... Apesar dele ser muito inteligente, ele consegue ter uma vida civil? Ele consegue trabalhar? Ele não consegue. Ele tem outras comorbidades, outros fatores que não deixam que ele seja um profissional pronto para desenvolver as atividades laborativas. E o objetivo de você, por isso que eu falei, qual é o objetivo da faculdade? Formar um profissional. Ok, neste caso da Joana, o objetivo não seria formar na faculdade, seria encher a vida do filho dela, dar um objetivo. Qual o objetivo? Estudar por estudar, porque estudar é um prazer, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu estou pela terceira vez na faculdade, né? Não paro de estudar. Então, mas estudar para ele vai ser um jeito de ele ficar inserido na sociedade. E o objetivo de fazer a faculdade é apenas fazer a faculdade. Não tem objetivo laborativo. Aí, olha o que o doutor Tiago falou, né? Ele não vai estudar para trabalhar, ele vai estudar, para se sentir querido, para se sentir incluído, né? E ele vai estudar por prazer, né? E para ocupar o seu dia, para ter um objetivo, que a vida das pessoas tem que ter sentido. O sentido dele vai ser estudar. É bom estudar? É uma delícia estudar. Estudar por estudar? Sim,
estudar por estudar, né? Não tem nada a ver com atividade laborativa. Então, os objetivos é interessante. E entendo que ele, se ele estudar, não vai haver nenhuma sanção por parte do INSS, porque ele não vai trabalhar e nem desenvolver uma atividade laborativa, como disse o doutor Tiago, nosso querido. Aliás, pessoal, olha, por incrível que pareça, o doutor Tiago gostou muito de você, cara. 1h16. Ele sempre crava 58, 59 minutos e, ó. Eu também tenho compromissos, nós vamos ficar até às 6h30, né? Acho que a gente precisa marcar uma outra live. O que faltou a gente falar também, nossa, tem tantas espécies de deficiência, limitações cognitivas, físicas, de todas as espécies. Essa questão que a doutora falou, a importância da distinção entre as espécies de deficiência, como isso gera direitos, ou pode gerar a cessação de um direito ou indeferimento de um benefício. A gente não falou dos aspectos legais, tanta gente perdendo direito ao benefício por causa do cálculo errado da renda familiar. O INSS até hoje não aprendeu a utilizar as portarias 374 de 2020, 1282 de 2021, a nova redação do parágrafo 14 do artigo 20 da lei do LOAS, que exclui do cálculo da renda familiar idosos deficientes que recebem benefício, não só o LOAS, mas que recebem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, aposentadoria por invalidez tem que ser excluído do cálculo. O INSS não está excluído do cálculo, a gente tem muita coisa para falar. Caco, por mim, pode marcar, que eu, com o maior prazer, eu participo novamente de um programa com a doutora Karen, com vocês. Vocês sabem que é sempre um prazer imenso estar aqui. Muitos web ouvintes deixaram de ter suas perguntas respondidas. Enviem para o e-mail do Caco, para o chat, para os comentários públicos. Vai deixar anotado, o Caco vai deixar anotado. Se porventura a sua pergunta não for repetida na semana que vem, pode fazer ao vivo, nós responderemos. Então, só para finalizar para a Joana, nós entendemos que o objetivo do estudo é para encher a vida do filho dela, né? A vida dele está sem rotina, estudar vai ajudar na rotina, e rotina deixa a pessoa com deficiência segura. Mamães e papais e pessoas que têm alguém com deficiência na família, rotina é muito importante, horários é muito importante. Para o TEA, nem falar, né, doutor Tiago? TEA é aqui, ó, todo dia aquela coisa, né? E o meu filho tem características de TEA, tá? Ele tem condutas autísticas, a síndrome genética dele. Então, assim, Deus o livre mudar uma coisa, porque ele muda. Para o senhor ter uma ideia, eu passei uma semana na UTI e meu filho mudou o comportamento. Tá? Ele mudou radicalmente. Agora eu estou tendo que reverter essa situação. Tanto que nós estamos na live até às 6h30 hoje, porque eu tenho que manter aqui uns procedimentos. Perdoe perguntar, porque para mim é um problemão, meus pais que me perdoem, quando às vezes o filho, como a gente diz, pai e vó podem tudo, tá? O avô e vó podem tudo. Eles têm passe livre. Quero mais que eles se divirtam com a criança, mas muda a rotina, né? Muda a rotina e eles ficam inseguros, tá? A rotina para a pessoa com deficiência, normalmente, é a segurança. E, principalmente o autista, ele consegue prever o que vai acontecer. Ele não prever deixa ele numa insegurança tremenda. E aí, ele é passível de ter uma desorganização. Ó, a gente não fala ataque, nem birra. Quando é autista, a gente fala que ele se desorganiza. É a fala que a gente usa. Então, o autista se desorganiza e aí dá aqueles ataques, aquelas birras, aquela coisa que ele fica com aquela... Às vezes, uns têm balanceio, outros têm bater de asas, né? Outras têm outras condutas típicas que é dessa deficiência e de outras deficiências que têm as condutas de autismo associadas. Geralmente está ligada muito à deficiência intelectual. Então, é muito importante, papais, mamães, e vovôs, que são vovós e vovôs de
pessoas com autismo, que conversem com os seus genros, com as suas noras, né, com os seus filhos, tentem manter uma rotina semelhante, ou se não, sente com o seu netinho, com a sua netinha, conte para ele o que vocês vão fazer, tá? Se vocês vão mudar a rotina, olha, querido, amanhã você vai para a casa da vovó, você vai fazer isso, isso, isso e isso. É diferente da casa da mamãe. Nessa parte, eu devo fazer uma retificação aqui. Fui extremamente injusto com meus pais. Se estiverem assistindo, não vão me perdoar, porque eles realmente ajudam muito nessa parte. Na questão da rotina, eles pré-estabelecem, conversam muito com meus filhos. Que aquela questão referente ao mimo, isso é inevitável. O carinho... mas mimo é gostoso, né? O carinho que o vô e o vó dão é especial, é diferente, né? Distinto. Então, mimo é gostoso. Meu recado pessoal para os pais dos portadores de TEA: não briguem com o vô e a avó, não tem jeito. Nós temos que nos adaptar, não eles. Mas antecipem o que vai acontecer. Sim. Antecipem, amanhã vai para a casa da vovó, vai fazer isso. E não é uma vez que tem que falar, viu? Tem que falar muitas vezes. Conforme o grau do autismo, você vai começar a falar para o seu filho na segunda-feira, que no sábado e no domingo a rotina dele vai estar mudada. E aí, até quando chegar, ele já vai estar sabendo o que vai acontecer, e ele está fazendo aquela previsão que os autistas precisam fazer, essa previsão para se sentir seguros, e eles não vão desorganizar, e não vão ter um ataque, não vão ter aquelas coisas que as pessoas chamam de birra ou de falta de educação, que não tem nada a ver com isso, tá? Isso é uma desorganização do transtorno espectro autista. Bom, pessoal, eu queria saber o seguinte: quando é que nós podemos marcar a próxima? Porque nós temos aí com 1h23, a Karen prometeu ficar até às 18h30, e já são 6h30 da tarde, são 18h30 exatamente. Deixa eu responder só para a Joana aqui. Eu tenho uns 5 minutos. A Joana está dizendo que a médica está com receio, né? E que o pai dele tinha esquizofrenia. Então, aqui, a médica está com receio que a gente colocar ele numa rotina, gasta energia mental dele, que está muito prejudicado. Então, assim, Joana, tudo... assim como com quem tem TEA ou quem tem, tudo tem que ser em doses homeopáticas. Você não pode mudar a rotina da pessoa de um dia para o outro, porque se você mudar a sua rotina de um dia para o outro completamente, você vai estranhar, e você não tem nem transtorno do espectro autista e nem a pessoa com deficiência, né? Se nós alterarmos nossa vida de um dia para o outro, nós vamos estranhar. Então, faça as coisas com calma, façam experiências, comecem aos poucos, vá fazendo uma transição na rotina, na vida do seu filho, né? Tudo tem que usar uma coisa que chama bom senso, né? Nenhum extremo é legal. Extrema ociosidade, extremo trabalho, todos os extremos são ruins, né? Então, vamos com calma. Se ele vai voltar a estudar, comece a estudar aos poucos, né? Nem não fazer nada e nem fazer tudo, né? Não existe nem um lado de cá e nem um lado de lá. O bom é o meio termo. Então, você pode introduzir essa nova rotina aos poucos, né? Já que o objetivo é desenvolver e deixar ele mais feliz, melhorar a vida dele, né? Mas não precisa melhorar assim tanto de um dia para o outro. Um dia ele não está em nada, ele vai voltar a estudar, estude aos poucos, converse com a faculdade, né? Vá devagar, tudo tem que ser em doses homeopáticas. Faça uma transição suave da vida extremamente ociosa para a vida ocupada. Se você parar e for com calma, as coisas vão dar certo.